E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre as 10 maiores viradas do futebol brasileiro. Momentos em que times que pareciam estar com a corda no pescoço encontraram uma força absurda para virar o jogo, fazer história e calar a boca de muito comentarista pé frio. Bora começar essa resenha? Vamos abrir nossa lista com a semifinal do Brasileirão de 82, Mengão e Grêmio, no Maraca. Um confronto que prometia ser épico. O Grêmio começou com tudo e meteu um gol logo no início, mas o Flamengo, com a torcida fazendo aquele caldeirão, não se intimidou. A energia no estádio era palpável. Liderados pelo Galinho de Quintino, o Zico, que estava em uma fase incrível, os craques do Mengão foram para cima. E no segundo tempo, parecia outro time. A pressão era constante e o Grêmio mal conseguia respirar. Deu show e virou o jogo. A torcida foi à loucura com cada gol marcado. O Maracanã, claro, veio abaixo. A vibração das arquibancadas era ensurdecedora. No final, 3-1 para o Flamengo, uma vitória que será lembrada para sempre. Uma virada histórica que abriu caminho para o título brasileiro daquele ano. Aquele jogo não foi apenas uma vitória, foi uma demonstração de garra, talento e paixão pelo futebol. O Flamengo mostrou porque é um dos maiores clubes do Brasil e a torcida teve um papel fundamental nessa conquista. A reviravolta no Maracanã em 1982 é um capítulo inesquecível na história do futebol brasileiro. Agora vamos para a final da Copa Mercosul de 2000. Um dos jogos mais emocionantes e inesquecíveis da história do futebol brasileiro. Palmeiras e Vasco se enfrentaram no lendário estádio Palestra Itália, palco de muitas batalhas épicas. O Verdão dominou o primeiro tempo e meteu 3-0. Todo mundo já estava achando que estava resolvido, mas era o time da virada. A torcida do Palmeiras já comemorava, enquanto a do Vasco estava em silêncio, incrédula com o que via. O Vasco, com o baixinho Romário endiabrado, voltou com sangue nos olhos no segundo tempo. A equipe parecia outra, mais determinada e com uma vontade incontrolável de virar o jogo. Gol a gol, o Vascão foi diminuindo a diferença. E no finzinho, com 2 gols do Romário, meu amigo. O Palestra explodiu. A cada gol, a esperança renascia e a torcida empurrava o time com uma energia contagiante. 4-3 para o Vascão, uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro. A festa foi inesquecível, com a torcida cantando e vibrando até altas horas da madrugada. Esse jogo ficou marcado como a virada do século, um exemplo de superação e paixão pelo futebol. Em 1995, o Peixe deu um show de superação contra o Flusão, na semifinal do Brasileirão. O Flu abriu 2-0 no Pacaembu, mas o Santos, com a torcida fazendo aquela festa, foi para cima e com 2 gols do Giovani, deixou tudo igual. No segundo tempo, adivinha quem apareceu de novo? O Giovani. 3-2 para o Peixe, que foi para os pênaltis e garantiu a vaga na final. Clássico é clássico, e uma das viradas mais inacreditáveis rolou em 99, Corinthians e São Paulo, na semifinal do Paulistão. O tricolor meteu 2-0, mas o Timão, com Marcelinho Carioca, Edilson e Vampeta, não se entregou. Marcelinho Carioca diminuiu, Edilson empatou e o Luizão virou o jogo, 4-2 para o Timão, uma vitória épica que calou o Morumbi e garantiu o Corinthians na final do Paulistão. Virada em clássico tem um gostinho especial. E o Galo que o diga. A emoção de um clássico é sempre intensa, mas quando se trata de uma final, a adrenalina vai às alturas. Em 2014, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Atlético Mineiro mostrou sua força e determinação. O Galo venceu o primeiro jogo por 2-0, com uma atuação impecável que deixou a torcida em êxtase. Mas no segundo jogo, a Raposa abriu o placar logo de cara, trazendo tensão e expectativa para a partida. O Atlético Mineiro, com um time cascudo e experiente, segurou a onda, mostrando uma defesa sólida e uma garra impressionante.
e com um gol do Tardelli, empatou a partida, trazendo alívio e alegria para os torcedores. Tardelli, com sua habilidade e precisão, foi o herói do jogo. Com esse empate, o Atlético Mineiro garantiu a vitória no agregado e levou a taça da Copa do Brasil, um momento histórico para o clube. A torcida atleticana fez uma festa monstruosa no Mineirão. A celebração foi intensa, com cânticos, bandeiras e muita emoção. A vitória foi um marco, não só pela conquista do título, mas pela superação e determinação demonstradas em campo. Em 95, o Botafogo protagonizou uma virada espetacular na final do Brasileirão. O Santos abriu o placar com o Giovani, mas o Fogão, liderado pelo Túlio Maravilha, não se abalou. Com 2 gols do Túlio, o Botafogo virou o jogo e levantou a taça do Brasileirão para a alegria da torcida alvinegra. Essa conquista histórica marcou a geração do Túlio Maravilha, um dos maiores atacantes da história do Botafogo. Em 2008, pela Libertadores, o Fluminense encarou o São Paulo nas quartas de final. Depois de perder o primeiro jogo por 1-0, o Flusão precisava vencer por 2 gols de diferença. No Maracanã lotado, o Fluminense começou com tudo e, com gols do Washington e do Dodô, virou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Thiago Neves sacramentou a virada heróica, garantindo a vaga para as semifinais da Libertadores. Outra virada de tirar o fôlego aconteceu na Copa do Brasil de 96. Palmeiras e Cruzeiro. No primeiro jogo da final, o Palmeiras venceu por 2-0, mas no Mineirão, a Raposa foi para cima desde o apito inicial. No primeiro tempo, o Cruzeiro diminuiu a vantagem com um gol de pênalti e, no segundo tempo, o Roberto Gaúcho empatou o jogo. Nos pênaltis, o Cruzeiro levou a melhor, conquistando o título da Copa do Brasil de forma emocionante. Em 1977, o São Paulo e o Atlético Mineiro fizeram uma final de Brasileirão de roer as unhas. Depois de um primeiro jogo truncado, a decisão ficou para o segundo jogo, no Mineirão. O Galo abriu o placar, mas o tricolor, com muita raça, empatou o jogo com um gol de pênalti. Nas cobranças alternadas, o São Paulo levou a melhor, conquistando o título brasileiro de forma emocionante. Para fechar nossa lista, vamos relembrar a final da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Cruzeiro. No primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 1-0, mas na volta, o Corinthians começou em cima. No primeiro tempo, o Jadson abriu o placar para o Timão, e no segundo tempo, o Romero marcou o segundo, virando o placar agregado. O Corinthians calou o Mineirão e garantiu o título da Copa do Brasil para o Timão. Essas foram as 10 maiores viradas do futebol brasileiro. E aí, qual outro jogo você colocaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, galera! Até a próxima!